Bom, mais uma vez retornando o nosso OAB Cidadania. E o nosso programa de hoje está falando de direito do consumidor. Depois de 26 anos de Código de Defesa do Consumidor, o que realmente mudou de lá para cá? Quais os avanços e mais, quais as mudanças que nós precisamos para que o nosso futuro seja cada vez melhor nessa seara? Então é muito importante discutir e acompanhar esse assunto. Mas no nosso bate-papo de hoje, nós vamos receber dois convidados ainda especiais. Recebemos, na verdade, no primeiro bloco, a doutora Maria Miranda, doutor Max Martins, e vamos receber agora o doutor Tiago Vanderlei, que preside a Comissão do Consumidor aqui da OAB Alagoas. E vamos falar também com a doutora Verônica Carvalho, que há muitos anos acompanha as relações de consumo no Juizado Especial do Consumidor. Então vamos tratar um pouquinho desse assunto com essas duas autoridades que participam do nosso programa de hoje. Doutora Verônica, nós discutimos no primeiro bloco a questão do valor das indenizações, que muitas vezes são proferidas sentenças com valores irrisórios na indenização, principalmente do dano moral. Isso acontece aqui em Alagoas? O Poder Judiciário alagoano também vive esse tipo de problema? Veja bem, doutora, vejam bem, senhores consumidores, não podemos dizer que pontualmente sim, porém a gente não pode descartar que eventualmente pode ser que aconteça um caso ou outro, digo que muito isolado, de uma indenização que não atinja o fim da demanda. Mas, em geral, o Poder Judiciário alagoano vem imbuído dos melhores propósitos e tem procurado acompanhar o que está sendo decidido a nível nacional. Tem procurado acompanhar o padrão das indenizações em todo o Brasil. Por quê? Porque nós precisamos dar uma resposta satisfatória a todos aqueles que nos procuram, desde que ele tenha o direito, é claro, e uma resposta que procure inibir a empresa, que faça com que ela sinta que o que ela fez com o seu cliente, com o seu consumidor, não foi correto. E isso é uma forma da gente mostrar para a empresa. É punindo com indenizações que sejam representativas. Na verdade, nós não podemos admitir que isso nunca aconteceu. Afinal de contas, são vários magistrados em Alagoas, então é possível que isso aconteça. E, portanto, é importante que cada consumidor acompanhe e realmente faça uma análise. E, se não for favorável, utilize o meio cabível. Nós temos os instrumentos, os recursos, então, são ferramentas para que o consumidor possa reverter esse cenário. Agora, é importante, nenhum consumidor gostaria de viver lesão, ninguém gostaria de ser prejudicado, mas quando, infelizmente, isso acontece, a indenização visa recompor esse dano, recompor esse prejuízo que ele sofreu. Então é importante que esse valor seja compatível com esse dano. Mas aqui na OAB Alagoas nós temos essa orientação muito próxima do cidadão. Doutor Tiago Vanderlei, presidindo a Comissão do Consumidor aqui da OAB Alagoas, como está hoje o atendimento ao consumidor? Como que funciona essa orientação? Hoje a OAB presta esse serviço à sociedade? Isso, reiniciamos o atendimento lá na casa do advogado, no centro da cidade, promovendo toda a orientação adequada aos consumidores que levam seus problemas, juntamente com a documentação adequada, RG, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados ao caso, e promovemos, inclusive, a conciliação extrajudicial desses consumidores. A gente conversa com o consumidor e com a empresa na tentativa de promover o acordo da maneira mais célere possível. E nós estamos funcionando de segunda a quinta-feira, segundas e quartas pela manhã, das 8 ao meio-dia, e terças e quintas, das 13 às 17 horas. Então, qualquer consumidor pode ir até o AB do Centro nesses horários, então segunda e quarta pela manhã, terça e quinta no horário da tarde, e vai ter esse atendimento à disposição para receber as orientações. Isso é muito importante que aconteça, afinal de contas, muitos desconhecem os direitos que têm. Então é importante procurar essa orientação, esse apoio, a OAB está à disposição para isso. Agora, doutora Verônica, a senhora percebe que com o passar dos anos, o número de ações aumentou, o número de demandas na relação de consumo, ela aumentou, e a senhora atribui isso a quê? O aumento da população, inúmeros problemas sociais, a crise econômica que nós vivemos hoje? Qual a atribuição desse fato do aumento exagerado do número de demandas? Veja bem, o número aumentou consideravelmente. Nós podemos atribuir ao aumento da população, mas podemos e devemos também atribuir a questão socioeconômica. As pessoas, nos últimos governos, tiveram um ganho melhor.
muitas ascenderam da classe D para a classe B, para a classe C, enfim. Houve um aumento na renda per capita do cidadão e, com isso, aumentou o seu poder de consumo. Quando aumenta o poder de consumo da população, naturalmente que os problemas vêm a reboque. E aí, com os problemas, aumentou também o número de demandas do Poder Judiciário. Então, a questão toda passa pelo poder aquisitivo da sociedade alagoana. Com Na certeza. verdade, com o avanço, então, das políticas, do próprio mercado, da própria oportunidade de trabalho, isso faz com que as pessoas consumam mais. E consumindo mais, o número de problemas também aumenta. Então, essa é uma justificativa importante. Mas, doutora Verônica, o Poder Judiciário, ele estava preparado para todo esse aumento? Vem conseguindo dar conta de tudo isso? Nós sabemos que a morosidade é um problema nacional, a falta de magistrados, a falta de estrutura não é um privilégio de Alagoas, é um problema nacional. E Alagoas passa por esse cenário também? Quais as dificuldades? Um pouco. Nós temos algumas dificuldades, mas o tribunal tem procurado supri-las na medida do possível. Nós sabemos que o Poder Judiciário alagoano conta talvez com um orçamento muito reduzido, muito inferior ao que deveria ter para atender à população, aos seus jurisdicionados, porque o Poder Judiciário é um poder presente na quase totalidade dos municípios alagoanos. Se nós temos 102 municípios, é possível que nós tenhamos hoje a presença efetiva do Poder Judiciário em mais de 90 deles. Então, é um poder que custa caro, porque é um poder que se faz presente. E, com isso, a gente tem algumas dificuldades. Tem a dificuldade de pessoal, que a gente não tem pessoal suficiente. Então, o Poder Judiciário vai tentando resolver, não é fácil, abre um concurso, as pessoas vêm, se inscrevem, passam, mas depois já passam em outros estados e em outras esferas também, às vezes no Poder Judiciário a nível federal, onde o salário é bem mais atrativo, e aí acaba que a gente fica sempre com um déficit de funcionário, um déficit de juiz, além do que a magistratura também vem perdendo quadros para outras carreiras, inclusive fora do Poder Judiciário, onde se conta com salários bem mais atrativos do que os do Poder Judiciário. Isso é um fato. E o Poder Judiciário alagoano tem tentado minimizar esses problemas, convivendo, administrando da forma como é possível. Doutora Verônica, só Então, eu a diria... título de curiosidade, ajuizada uma ação hoje no Juizado do Consumidor, em quanto tempo mais ou menos o consumidor sai com uma decisão final? Eu digo já com todos os recursos, se tiver turma recursal, todas as ferramentas. Qual é o tempo final de uma ação? Se a gente for calcular mais ou menos em média isso, a senhora tem noção desse prazo? Isso vai variar, mas eu acredito que em torno de 1 ano e meio, até o último recurso, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, depende. Quando as turmas recursais estão completas e funcionando a pleno vapor, se a unidade conseguir julgar o processo em 6, 8 meses, acredito que em mais 6, 8 meses ele vai ter passado pela turma recursal. Não é muito tempo, mas depende também, depende de como está a pauta na unidade judiciária, ou seja, naquele juizado. Alguns juizados contam com uma pauta mais acelerada, porque o número de demandas é menor. Outros nem tanto, por exemplo, aqui no juizado da Jatiuca, em Mangabeiras, que é o primeiro juizado da capital, nós temos uma pauta um pouco alongada em razão da demanda. Lembre-se que, onde nós tínhamos 4 casas, uma construtora compra, faz a demolição, ergue um prédio. Em vez de 4 famílias morando em 4 casas, nós vamos ter 40, 50 famílias morando no mesmo espaço. Então, com isso, aumentou a população, aumenta também o número de demanda. Isso é o que se chama de globalização. A globalização não é só da economia, ela também é uma globalização de problemas. Com certeza. Com certeza. Então, assim, aumentou o número de demandas, a pauta fica mais morosa, porque a gente não consegue agilizar justamente em razão de algumas deficiências que nós temos. Nós reconhecemos tê-las, mas é como eu digo, o Poder Judiciário vem procurando resolver e minimizar essas questões. Doutor Tiago, diante dessa realidade que é reconhecida pela nossa situação de própria crise nacional, de própria falta de estrutura, para os advogados e principalmente para os consumidores, a conciliação é uma excelente pedida. Eu diria até a mediação, a conciliação são caminhos alternativos que solucionam o problema. A senhora acredita que essa pode ser uma ferramenta para que o futuro o consumidor tenha a sua demanda atendida de forma mais breve?
é essencial existirem essas outras medidas alternativas de solução de conflitos, no sentido de melhor agilizar todo esse processo. Afinal de contas, o Poder Judiciário, o advogado, a função última deles é servir a sociedade, cada um de acordo com o seu papel. Então, quanto mais suporte nós pudermos oferecer e nós pudermos ter também, uns ajudar aos outros, a gente vai conseguir ter o atendimento aos direitos do consumidor cada vez mais breves. E o mais importante é que o conflito seja resolvido, não é? É isso que nós queremos, esse é o ponto fundamental. Seja a magistratura, seja o Ministério Público, que nós assistimos na primeira parte, o Dr. Max Martins também aqui no nosso bloco, doutora Maria Miranda, e todos querem o mesmo, resolver o problema com a maior brevidade possível, fazendo justiça. Eu acho que esse é o objetivo de todos. E neste aspecto, vale pontuar que o Poder Judiciário tem uma campanha permanente do Conciliar é Legal, que é a organização de mutirões permanentes, todos os anos. Normalmente a gente faz no segundo período do ano, em setembro ou em novembro, mutirões grandes com o objetivo de conciliar essas demandas que podem ser mais facilmente resolvidas entre as partes. O Conciliar é Legal é uma campanha permanente do Poder Judiciário, inclusive com todo o apoio do CNJ. Isso é muito importante. Solucionar conflitos é o grande segredo e é isso que nós queremos para o futuro. Mas aproveitando, lhe convido a participar das nossas redes sociais. Você não pode deixar de analisar Facebook, Instagram, Twitter e especialmente o nosso aplicativo OAB em suas mãos. Você não pode deixar de baixar no seu celular. Mas antes de encerrar, nós vamos assistir o nosso Minuto Prerrogativas. Até já! Advogado, eu gostaria de utilizar o Minuto Prerrogativa para fazer um apelo. Eu queria primeiro narrar para vocês que nós temos atuado muito. O advogado tem muito problema de aviltamento de prerrogativa quando procura órgão público, quando procura repartições, delegacias, presídios e em todas as instâncias do judiciário. Acontece em todos os lugares e às vezes nós somos provocados, às vezes só ouvimos a reclamação. Então eu gostaria de usar esse minuto para fazer um apelo. Veja só, nós não temos como atuar, nós não temos como resolver se nós não tivermos a estatística. Eu garanto que vou proteger e guardar em sigilo a identidade do advogado, mas eu preciso ter estatística. Sem estatística nós não podemos ir às corregedorias, ao CNJ e ou onde for mais necessário. Então eu preciso que você, advogado, na hora que você se sentir aviltado, na hora que você tiver a sua prerrogativa ferida, você nos procure, você nos ligue, ou você agora que vai ter um instrumento de muita facilidade, que é o aplicativo. A OAB lançou um aplicativo no qual você, no mesmo instante que você sofre aviltamento de prerrogativa, você aciona o aplicativo e você já faz ali mesmo a sua reclamação, inclusive a narrativa juntando áudio, e nós aí sim poderemos fazer alguma coisa, nós poderemos atuar de forma macro e resolver uma situação para que ninguém fique sofrendo tantos atropelos no exercício do seu mistério. Lembre, advogado, a prerrogativa é sua, a prerrogativa é do advogado, mas o direito é do cidadão. Bom, hoje o nosso OAB Cidadania discutiu o direito do consumidor. São 26 anos de Código de Defesa do Consumidor. E quanto aprender e quantos desafios para o futuro. A população cresce a cada dia, o poder de consumo aumenta a cada dia e com isso mais conflitos. Portanto, a saída de hoje é a conciliação, agilizando cada vez mais a solução dos nossos problemas. Não podemos admitir indenizações irrisórias, não podemos admitir perda de direitos. É preciso brigar todos os dias para que as nossas garantias sejam mantidas. Então, mais uma vez, nossa OAB Cidadania cada vez mais perto do cidadão, cada vez mais perto dos direitos de cada um. Então, até a nossa próxima oportunidade, a todos os nossos convidados de hoje, muito obrigada pela presença e até o nosso próximo OAB Cidadania.